Olá, boa noite. Eu sou a Carol Romanini e está no ar o podcast Informando 98.9, que é um bate-papo com os colunistas da rádio mais gostosa da cidade, a Paiqueria FM 98.9. E você está acompanhando a gente aqui pelas ondas da nossa rádio e também através do nosso Facebook, perfil lá na página do Facebook, no YouTube também, o canal da Paiqueria FM no YouTube e também pelo portal, nosso portal de notícias, paiqueriafmnews.com.br. Aliás, nosso portal que é atualizado a todo momento, então sempre que você puder, dá uma olhadinha para você ficar antenado das notícias de Londrina, do Paraná, do Brasil e do mundo. E hoje a gente está aqui no nosso 8º episódio da segunda temporada do Informando 98.9 e eu estou recebendo, para brilhantar esse episódio, a Natasha Stort, que foi a minha primeira entrevistada dessa segunda temporada. Boa noite, Natália. Natasha, te chamei de Natália da outra vez. É verdade, E tô Carol. te chamando de novo. Será que eu vou chamar sempre? Não, eu vou te lembrar antes. Se eu te chamar de Natália, você me atende? Eu vou te dar um puxão de orelha. É Natasha, viu, gente? Não chamem ela de Natália. Mas desde criança, Carol, sempre. Não ligo, não dou bola. Já que a gente tá nesse assunto, eu vou falar rapidinho as pessoas que me chamam de Raquel. Raquel. Então, É bem quando eu te diferente chamar de Carol. de Natália, você me chama de Raquel. Combinado. Gente, a Natasha Stort, ela é advogada trabalhista há 21 anos, já atuou em mais de 1.000 processos trabalhistas, é mestre em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, ex-professora do ensino presencial e atualmente professora de cursos virtuais. A Natasha, gente, tem uma atividade intensa no Instagram dela, que é @natasha, com sh.stort.advogada, que sempre tá falando, né, tirando dúvidas de assuntos interessantes, né? Sim. Mais uma vez, muito bem-vinda. Eu que agradeço, uma felicidade, uma alegria, uma honra estar aqui. Fico muito feliz com essa participação, com a oportunidade dessa participação. Obrigada. E a gente vai falar hoje de assuntos interessantes. Pelo menos eu acho muito bacana, porque eu estou incluída nesse tema. Então, são as vantagens e na verdade, sobre o PJ, né? A pessoa jurídica. Quais são as vantagens de você ser dentro de uma empresa, né? Uma pessoa jurídica. Também os deveres. Esses são os temas que a gente vai bater papo durante essa uma hora aqui, meia hora de podcast, né? Eu tô mais acostumada de papo, meia hora, uma hora de programa do nosso Informando 98.9. Você acompanha, pode fazer suas perguntas, encaminha para as outras pessoas, porque o assunto vai ser bacana. Então, vamos começar? Vamos lá. Bom, a gente começa então nesse primeiro bloco, vantagens e desvantagens de ser um PJ. Primeiro, o que é um PJ, para quem não conhece? A gente usa, é muito comum essa nomenclatura, PJ se referindo à pessoa jurídica. Então, é todo prestador de serviço que não é contratado com registro em carteira, que aí a gente usa, é muito comum falar modelo CLT, contrato CLT, para quem tem o vínculo registrado em carteira de trabalho, e o modelo PJ é para quem tem alguma empresa, que pode ser uma MEI, é o mais comum, mas tem outros tipos, aí vai depender de cada atividade que é exercida, porque existem algumas restrições, mas geralmente é MEI, que é a microempresa individual. Então, ela é no nome do próprio prestador de serviços e ela vai executar as atividades e não vai ter o vínculo de emprego. Então, esse grande, a gente vê como um dilema mesmo, Carol. Né? Hoje é muito comum, cada vez mais as empresas estão optando pela contratação de profissionais que tenham uma PJ, ao invés de optar pela contratação de alguém no modelo CLT. E aí começa essa dúvida. E aí, será que eu vou ser PJ? Será que eu vou ser CLT? Qual é o melhor modelo? Tem vantagens e desvantagens, mas a maior vantagem para quem opta por ser PJ é ter uma autonomia, ter uma liberdade. Esse é o ponto mais positivo, assim, é ter essa liberdade. O segundo ponto positivo, redução de tributação. Então, a carga tributária, os recolhimentos mensais são muito menores, mas muito menores mesmo. Assim, tem algumas situações que chega a 4, 5 vezes menos do que você pagaria se tivesse o registro em carteira. Tá, e quando você fala de liberdade, antes que você falou, né? Liberdade de horário, de uma obrigação diária. Isso. Mas existe esse acordo entre o PJ e a empresa, mesmo não tendo uma obrigação, mas ele tem meio isso subentendido. Aí está o grande problema e por isso ainda geram muitas ações na Justiça do Trabalho. Por isso ainda é um assunto delicado. A ideia é que esse profissional tenha liberdade, inclusive nos horários. Então, quando a empresa precisa de alguém com um horário muito rígido, porque ela precisa que você esteja lá das 8 às 18, com 2 horas de intervalo, ela faz um controle muito firme do seu horário, a recomendação é não usar o modelo PJ, e sim o modelo CLT. Porque essa pessoa vai ter uma subordinação grande.
Então, o ideal quando a gente pensa no modelo PJ é você dar uma certa liberdade para esse profissional. Tá? Quando a empresa faz o contrato com o PJ, mas no dia a dia fica fiscalizando demais, exigindo demais, cobrando demais, a gente já vê um risco do que a gente fala assim, um risco de passivo trabalhista, um risco dessa pessoa juizar uma ação e acabar tendo ali alguns direitos reconhecidos. Voltando à tributação, é uma vantagem porque ela é mais o que você vai recolher é menor do que você recolheria. Sim. Muito, muito menor. Tanto o imposto de renda quanto até a contribuição para o INSS, para uma eventual aposentadoria no futuro ou até um auxílio-doença, é menor. Então, uma MEI, por exemplo, você vai recolher ali, depende muito da faixa de ganho. Existe uma tabela progressiva, então as alíquotas vão aumentando conforme como maior for o seu rendimento. Então, uma pessoa ganha, por exemplo, R$4.000 mensais, ele vai enquadrar na faixa de 14% a contribuição para o INSS se ele tiver registro em carteira. Tá. Só para o INSS. O imposto de renda, ele vai pagar em torno de 22,5% de imposto de renda. Então, alto, isso né? É muito alto, sendo que se você tiver a MEI, vai ser muito menor, mas muito mesmo. Porém, tem que pensar o seguinte, quem tem registro em carteira vai ter outros benefícios, como férias de 30 dias por ano, remuneradas, 13º salário, o depósito de FGTS que vai na conta da Caixa Econômica Federal e que eventualmente você pode fazer o saque, usar para algumas situações. Então, claro que ganha-se menos no dia a dia. Porém, pensando a longo prazo e na estabilidade, às vezes as pessoas preferem o modelo CLT por isso, porque tem outros benefícios, vamos colocar assim, embutidos nisso. Até porque no PJ você precisa cuidar de tudo isso, né? Você precisa, por exemplo, lá é mais barato o INSS, eu vou pagar menos, mas eu preciso fazer esse pagamento mensal, porque senão não adianta. Lá na frente eu não vou ter. Então, a responsabilidade é minha, eu é que tenho que cumprir com pagar esses tributos. Todo mês, gerar um boleto que você vai recolher provavelmente pelo Simples, que é a forma, né, de pagamento desses encargos. Então, obrigatoriamente, esse empresário ele tem que cumprir essa obrigação, porque senão tem encargos, tem multa. Então, tem uma responsabilidade maior na gestão desse modelo. E como a gente disse inicialmente, tem vantagens e desvantagens para as duas modalidades. O modelo PJ funciona muito bem para aquela pessoa que ela tem controle do que ganha. Então, ela sabe assim, estou ganhando mais agora e eu vou me planejar para as minhas férias. Eu vou me planejar para o mês de dezembro. Ele faz reserva pensando na aposentadoria. Para quem não tem tanto esse controle, às vezes o modelo CLT é um pouco melhor, mais seguro. Então, vai muito também de perfil de cada pessoa, de cada profissional. Ou então, você buscar uma ajuda se você quer muito aquele emprego, aquele, né... prestar aquele serviço, então que você fale, não, preciso de uma ajuda, né, para orientar, para saber quem, né, o que eu tenho que fazer sozinha, né, caminhar sozinha nesse... A orientação sempre é importante. Um contador pode ajudar muito nesse esclarecimento dessas dúvidas de alíquotas e percentuais. Um contador é o profissional que melhor vai entender disso. Às vezes um advogado trabalhista também vai ajudar a entender essas diferenças. Então, é muito importante para todo profissional entender as diferenças e aí fazer uma opção consciente. E no caso do advogado trabalhista, é muito interessante também. Fechei o contrato com a empresa e antes de assinar, eu procurar um advogado, né? Para que ele possa avaliar esse contrato antes, né? Importante. Também importante. Para as duas partes, né? Tanto para a empresa quanto para o prestador de serviço. Sem dúvida. Um contrato bem feito, transparente, não deixa dúvida para os dois, gera menos problema lá na frente. A gente sempre fala na hora de fazer um contrato, não faz aquele contrato de uma página. Não, copiado lá, igual o outro, né? Uma série ali, né? Eu falo muito disso nos meus canais. Faz um contrato minucioso, detalhista, porque assim vai gerar menos problema para essas pessoas lá na frente. Para as duas partes terem mais tranquilidade durante esse processo, né? Com certeza. Bom, a gente está encerrando o primeiro bloco aqui, mas ainda tem mais esse assunto pela frente, tá? E o intervalo é rapidinho, a gente volta já já.